As substâncias que o corpo transforma em drogas ilegais e que são de difícil detecção. Uma nova geração de drogas mais difíceis de serem detectadas está circulando no mercado ilegal. Por Júlio de Carvalho Ponce, BBC. Uma nova geração de drogas mais difíceis de serem detectadas está circulando no mercado ilegal. Fotos e imagens. Os traficantes de drogas encontraram uma forma de burlar as agências reguladoras, utilizando uma das ferramentas mais potentes do nosso corpo, o metabolismo. Bem-vindo ao mundo dos pró-fármacos. Os pró-fármacos são substâncias que só conseguem causar efeito depois de serem decompostas por enzima do sistema digestivo ou por outras reações químicas do corpo. Embora tenham usos farmacológicos legítimos, 5 a 7% dos medicamentos aprovados enquadram-se nesta categoria. O seu uso como drogas recreativas é um fenômeno relativamente novo. A maioria das drogas ilícitas funciona por meio de interação com receptores específicos das células cerebrais, estimulando ou bloqueando a liberação de substâncias chamadas neurotransmissores. Elas duram por curto período até serem transformadas em substâncias inativas ou com menos atividade, que são então eliminadas no corpo normalmente pela urina. Mas no caso dos pró-fármacos, uma pequena parte da molécula precisa ser removida ou substituída antes de poder agir sobre esses receptores, o que é feito dentro do corpo por processos naturais. A ALD52, 1-acetil-LSD, por exemplo, é um pró-fármaco que é convertido pelo corpo em LSD após a remoção de 2 átomos de carbono e 1 de oxigênio. Existem relatos que indicam que o ALD52 existe desde os anos de 1960, mas ele foi encontrado oficialmente pela primeira vez em 2016 por autoridades francesas. O governo britânico já havia rapidamente relacionado este pró-fármaco como substância controlada em 2014, embora ainda não houvesse relatos de confisco de drogas ou danos conhecidos, e desde então muitos outros pró-fármacos foram identificados. Novos entorpecentes vêm aumentando os motivos de preocupação dos policiais. Fotos e imagens. A apreensão de pró-fármacos de LSD como ALD52 aumentou no pico da pandemia de Covid-19 na Itália. Autoridades japonesas também vêm enfrentando o aumento de compostos pró-fármacos similares ao LSD. E no Brasil, os primeiros relatos sobre os pró-fármacos de LSD surgiram em 2022. A droga recreativa GHB também tem um pró-fármaco equivalente chamado GBL, gama-butirolactona. O Reino Unido criou controles mais rígidos sobre o GBL, normalmente vendidos como agentes de limpeza em 2022, e após fortes recomendações do Conselho Consultivo sobre o mau uso de drogas do governo britânico, o pró-fármaco agora é considerado droga da classe B ao lado da maconha e da cetamina. Em relação aos estímulos, sabe-se que algumas drogas disponíveis comercialmente podem ser convertidas em anfetaminas pelo corpo, o que pode causar mau uso pelos seus efeitos potencialmente psicoativos, justificando o controle rígido de sua prescrição. Os traficantes de drogas também desenvolveram forma de ocultar MDMA, ilegal êxtase, acrescentando uma pequena molécula que pode ser removido por reações químicas ou em contato com o ácido gástrico do estômago. A composição dos pró-fármacos dificulta sua detecção com os métodos atuais de combate às drogas. Fotos e imagens. A detecção é difícil. Uma questão importante dos pró-fármacos é que eles são de difícil detecção. As forças policiais precisam de amostras de referência para comparar com a droga ou equipamentos avançados para descobrir sua estrutura molecular. Como a lista desses compostos
não é conhecida e pequenas alterações químicas podem gerar padrões diferentes que precisam ser analisados, é fácil deixar passar essas drogas novas, o que também explica por que muitas delas só aparecem nos boletins de ocorrência das últimas décadas. Para amostras biológicas como sangue, urina ou saliva, existe ainda outra dificuldade, como os profármacos precisam ser convertidos dentro do corpo para que se tornem ativos. Eles, de fato, não são encontrados em casos de overdoses letais, pois a substância prejudicial causadora da morte é o produto daquela transformação. Por isso, existem obstáculos para diferenciar os profármacos dos componentes mais clássicos dos quais eles são convertidos. Embora os efeitos gerais que levem à morte sejam os mesmos, identificar adequadamente qual droga foi utilizada originalmente pode ajudar a identificar a tendência das vendas ilegais, seu uso e disponibilidade. Os legisladores vêm incluindo progressivamente os profármacos de GHB, ou seja, GBL e 1,4-butanodiona, em regulamentações mais rígidas e específicas, mas os profármacos de LSD em muitos países permanecem em uma zona cinza. A França, o Japão e o Reino Unido incluíram nominalmente ALD 52 e 1P LSD na sua legislação de substâncias controladas, mas nos Estados Unidos e no Canadá é preciso provar que eles são análogos, ou seja, que eles possuem estrutura molecular similar e podem causar os mesmos efeitos para que possam ser cobertos pela legislação atual. No Reino Unido, novas substâncias psicoativas são definidas como compostos controlados pela Lei das Substâncias Psicoativas de 2016 ou compostos controlados pela Lei de Mau Uso de Drogas após 2008. Mas, para incluir essa substância na Lei de 2016, é preciso ter evidência de que elas causem psicoatividade, definindo-as como compostos que podem afetar funções mentais como cognição, humor e as emoções. Sem amostra de referência, pode ser difícil detectar os profármacos, o que dificulta ainda mais o combate às drogas. Fotos de imagens. A psicoatividade também pode ser determinada por testes de laboratório. As drogas são incubadas com um pequeno número de células e os pesquisadores determinam se elas se ligam a proteínas na superfície celular chamadas receptores, mas muitos profármacos não se ligam aos receptores antes de serem convertidos. Quando uma substância não é relacionada na legislação como controlada, e são necessários exames de laboratório para determinar sua similaridade molecular ou ligação aos receptores, abre-se mais espaço para discussão judicial. Embora essas apreensões sejam pouco frequentes e não atinjam o volume das drogas mais comuns, como a cocaína, a maconha ou a heroína, o seu surgimento no mercado ilegal deve servir de alerta sobre possíveis novas tendências no mercado de drogas ilícitas. Existe potencialmente efeitos desconhecidos de duração e intensidade e também dificuldade para iniciar os fornecedores desses profármacos. Com cerca de uma nova substância psicoativa por semana no mercado ilegal em 2021, a imensa diversidade de drogas no mercado vem sendo indicada como um dos principais desafios para os toxicologistas e químicos forenses. Júlio de Carvalho Ponce, professor de Ciências Forenses da Universidade de Winchester, do Reino Unido. Esse artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado sob licença Creative Commons. Leia aqui a versão original em inglês.